O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vem, vem, Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, queridos irmãos e irmãs que celebram conosco de suas casas, pelas redes sociais da paróquia, celebramos o 21º domingo comum. E a palavra de Deus que nos é dirigida neste domingo, particularmente no Evangelho que há pouco ouvimos, é a conclusão do discurso sobre o pão da vida. Esse discurso que Jesus faz de si mesmo, dizendo ser Ele o alimento para a vida dos seus discípulos. Há vários domingos anteriores, nós estamos ouvindo esta palavra de Jesus: Eu sou o pão da vida. Quem come de mim nunca mais terá fome. Os vossos pais comeram no deserto o maná e morreram. Quem come de mim vive para sempre. Esta palavra de Jesus foi incomodando os discípulos, a ponto dos discípulos abandonarem Jesus, como há pouco lemos no Evangelho. Mas Pedro, hoje, diante da pergunta de Jesus, se eles também queriam abandoná-lo, Pedro disse: Mas para onde ir, Senhor, se só Tu
tens palavras de vida eterna. Para onde ir? Onde buscar o verdadeiro alimento, senão junto a Deus? Esta palavra de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, ela não vem adocicada. Esta palavra de Jesus não vem conforme as nossas expectativas. Esta palavra de Jesus não é para agradar os seus ouvintes, mas esta palavra é para transformar a vida dos que a ouvem. Este é o grande objetivo da palavra de Deus: realizar em nossa vida uma profunda transformação, a ponto de sermos outros depois de escutarmos a palavra de Jesus. Outros. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, ao escutarmos a palavra de Jesus, ainda que ela nos incomode, nos abramos a esta palavra. Não à toa, há pouco, nós pedimos, suplicamos o Espírito Santo de Deus, porque é no Espírito de Deus que os nossos ouvidos interiores se abrem para escutarmos a boa palavra, aquela que transforma a vida, aquela que muda os pensamentos, aquela que acalma os sentimentos, aquela que traz verdadeira paz. Aliás, paz é o dom que nós mais precisamos. Quem de nós não chora ao ver o sofrimento que vive o povo do Afeganistão? Mulheres sendo arrastadas, algemadas pelas ruas, crianças morrendo, inocentes, homens se despencando de aviões, aviões superlotados de pessoas em busca da liberdade, da dignidade. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus vem ao nosso encontro para nos pedir que sejamos homens e mulheres promotores da paz. Por isso nós precisamos rezar todos os dias: Senhor, estabeleça no mundo a paz que precisamos, que cessem as guerras, que cesse a violência dos homens, que sejamos pessoas capazes de reconhecermos nos outros e nos outros que são diferentes de nós, nossos irmãos, não nossos adversários, nossos irmãos. Meus irmãos, minhas irmãs, que oração bonita nós rezamos no início desta missa, quando dissemos: ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Que súplica bonita, profunda fazemos neste domingo a Deus. Senhor, que na instabilidade deste mundo os nossos corações se fixem
onde se encontram as verdadeiras alegrias. Vivemos num mundo instável. Vivemos num mundo marcado justamente pela concorrência de uns para com os outros, o que provoca os distanciamentos, o que acelera as brigas, as confusões, as discórdias e as guerras que são fabricadas pelo sistema e pelos seres humanos. E meus irmãos, minhas irmãs, nesta instabilidade nós precisamos fixar os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E onde se encontram as verdadeiras alegrias? Em Deus, alimento para a nossa vida, palavra eterna que vem ao nosso encontro para nos converter, para nos fazer melhores. Não melhores do que os outros, melhores para os outros, para servirmos, para amarmos, para vivermos dias mais tranquilos, serenos. Mas esta, meu irmão, minha irmã, esta é uma escolha que fazemos todos os dias. Aliás, a vida é feita de escolhas. Decidir impacta a nossa vida. Porque decidir, escolher, significa determinar. E isto impõe uma mudança radical em nossa vida. Quem decide, quem escolhe o bem, a justiça, o amor, vê sua vida transformada, vê sua vida mudada, feita nova. Por isso, irmãos e irmãs, esta é uma escolha das mais sublimes, a escolha por Deus. O Evangelho, a palavra eterna de Deus, não se adapta aos caprichos dos seres humanos. A palavra de Deus não é para agradar o meu ouvido, mas é para convertê-lo, é para mudar minha vida. É por isso que me alimento de Jesus, para que o meu coração seja novo, para que a minha vida se renove, para que minhas relações agora sejam pautadas pelo critério absoluto do amor. Nos lembrou São Paulo, na segunda leitura que ouvimos, as relações entre os casais, o homem e a mulher, deve pautar-se pelo respeito à dignidade que está presente em cada criatura humana. Nós não somos proprietários de nada e nem de ninguém. Por isso que é uma violência quando vemos mulheres sendo arrastadas, algemadas pelas ruas em pleno século XXI. Porque isso fere o coração de Deus, que criou os seres humanos para a dignidade. Toda mulher deve ser respeitada no valor que ela tem. Toda criatura humana deve alcançar os nossos gestos de delicadeza. E quanta falta de delicadeza em tempos tão duros como estes que temos vivido.
e a falta de delicadeza que vai, meus irmãos, minhas irmãs, produzindo a guerra, a pequena guerra, aquela que se inicia no nosso próprio coração. E a guerra maior, aquela que faz extinguir vidas, pessoas, que jorra sangue pela terra, que faz inocentes pagar o preço das escolhas dos adultos. Por isso, irmãos e irmãs, precisamos ouvir a palavra eterna do Pai. E devemos respondê-la como Pedro: Senhor, a quem ir? Se só Tu tens palavras que salva, que converte. Meus irmãos, minhas irmãs, não devemos buscar a Deus em sonhos e imagens de grandezas, de poder, mas devemos reconhecê-lo na humanidade de Jesus e na humanidade dos nossos irmãos e irmãs. Devemos reconhecer Jesus no caminho da vida, porque é na história pessoal e comunitária que Deus se revela, que Deus se mostra palavra, alimento. Aos olhos do mundo, que sentido tem dobrar o joelho diante de um pedaço de pão? Que sentido tem para nós dobrar o joelho diante de um alimento tão frágil? Mas, meus irmãos, minhas irmãs, quem dobra os joelhos diante deste pão, dobra também o joelho diante das pessoas, porque Deus está em cada ser humano. Meus irmãos, minhas irmãs, escutemos sempre, escutemos todos os dias a palavra eterna do Pai. E quando a vida nos impor uma escolha, quando tivermos que decidir, que respondamos assim: Senhor, aonde ir, se só Tu tens palavras de vida eterna? Que Deus abençoe as nossas escolhas. Juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai